Vamos falar agora sobre direito ao BPC e LOAS. Você sabe quem é que tem direito? A gente foi conversar com a advogada e ela tira essas dúvidas pra gente. Vamos ver. LOAS, uma lei que foi instituída no ano de 1993 pelo Estado brasileiro, dando origem ao auxílio conhecido como BPC, Benefício de Prestação Continuada. O LOAS, ele é uma lei, que se chama Lei Orgânica da Assistência Social. E ela veio para proteger socialmente aquelas pessoas que são vulneráveis, certo? Com o LOAS, surgiu também o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é popularmente conhecido apenas como LOAS. Muitas pessoas se veem com uma grande dúvida. Quem tem direito ao BPC LOAS? Quem tem direito ao BPC LOAS são aquelas pessoas, como eu já te falei, que são vulneráveis. E existe dois tipos de BPC. Existe o BPC deficiente e existe o BPC idoso. E quem é que teria direito nesse caso? Teria direito aquele idoso com mais de 65 anos e que tenha que comprovar o estado de pobreza e necessidade. Já para o BPC deficiente, seria necessário comprovar, além da deficiência, que deficiência mental, física, intelectual, sensorial, também teria a necessidade de comprovar o estado de pobreza e necessidade. E quando a gente fala em pobreza e necessidade, a gente vai para outros requisitos do BPC, que no caso é 1/4 do salário mínimo por pessoa em casa. Então, eu vou dar um exemplo, Anderson, que fica mais fácil para o pessoal entender. Vamos supor que seu Joãozinho more com Dona Mariazinha e eles tenham 2 filhos, certo? São 4 pessoas em casa. Dona Maria, ela recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, certo? Então, o que é que a gente vai fazer nesse caso de seu Joãozinho? Ele tem 65 anos e na casa dele tem uma renda de um salário mínimo. Então, o que é que vai ser analisado? A idade, que é 65 anos, e a renda. Vamos pegar esse salário mínimo e dividir para as 4 pessoas. Sendo assim, ele vai estar nos requisitos de receber o LOAS e possivelmente terá direito. Já para quem tem o benefício, a dúvida é outra. Quem recebe o BPC LOAS tem direito ao 13º salário? Pronto. Isso é uma questão recorrente. Inclusive, eu recebi uma pergunta esse dia de uma cliente aqui do escritório. Ela disse: doutora, minha vizinha disse que recebe 13º e recebe o LOAS. Não há essa previsão legal, certo? A lei não prevê 13º para beneficiários do BPC. O que acontece é que há uma lei sendo tramitada no Congresso Nacional para instituir o 13º, só que ela ainda não foi aprovada. Então, o que permanece hoje é que não há 13º para a BPC. E quando se trata de um benefício do governo federal, é preciso estar dentro de algumas regras. E aí surge a pergunta: o benefício pode ficar suspenso se o CadÚnico não for atualizado? Pode e vai, certo? Porque o CadÚnico, ele é o parâmetro do INSS, certo? É com o CadÚnico que o INSS vai poder ver quem é a renda, qual é a renda da família, quem são as pessoas da família. Então, é aquele mesmo caso que eu estava te falando agora, aquele mesmo exemplo de Joãozinho. Vamos supor que a sua esposa faleça, certo? Então, o grupo familiar dele vai mudar e ele precisa ir ao CRAS e atualizar o cadastro para que o INSS saiba que o grupo familiar dele modificou, tá certo? E o CadÚnico, ele tem validade de 2 anos. Então, quem recebe, no caso o BPC, não pode deixar de atualizar. Chegando no período de atualizar, precisa ir ao CRAS e atualizar, porque corre um grande risco de perder e ficar suspenso o benefício. E outra coisa, uma dúvida também muito frequente com relação a isso é quem recebe o BPC não recebe Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família e requer um BPC, o Bolsa Família ele será cortado, tá certo? Então, é realmente uma dúvida frequente, todos eles. Doutora, eu vou perder? Vai. O BPC você não pode receber juntamente com o Bolsa Família ou o antigo Auxílio Brasil. Há uma previsão de receber até uns 2 anos, mas quando o INSS ativa o benefício, que informa aos órgãos, eles cancelam. Em uma família, várias pessoas podem apresentar a condição necessária para ter direito ao LOAS.
Mas é possível receber mais de um BPC na família? Eu sempre gosto de dar exemplo que fica mais fácil para o pessoal entender. Seria o caso, vamos supor, novamente, daquela família, seu Joãozinho, Mariazinho e seus 2 filhos. Vamos supor que ela não fosse aposentada, ela recebesse um BPC Loas também. E agora estaríamos pedindo para seu Joãozinho. Nesse caso, é possível receber mais de um BPC na família, certo? Um BPC não vai contar para a renda familiar do outro. Para garantir a aposentadoria, as pessoas pagam o INSS. Porém, quem já recebe o LOAS pode fazer este pagamento? Pode sim, mas aí eu dou um alerta, certo? Por quê? Porque quem recebe BPC pode pagar único e exclusivamente como contribuinte facultativo, que são aquelas pessoas que pagam porque querem, certo? Não tem nenhum vínculo de emprego, não está trabalhando carteira assinada e simplesmente querem pagar. Um estudante, por exemplo, paga como facultativo, né? Ele não tem nenhuma renda, mas quer pagar. Então, o beneficiário do BPC, ele só pode pagar como contribuinte facultativo. E outra coisa, não podem pagar em cima de 5%, alegando que é baixa renda, tá certo? Ele só pode pagar o percentual de 20% a 11% para contribuir ao INSS. E olhando para o futuro, surge uma preocupação. Quem recebe o BPC pode se aposentar? Pode também. E a gente vai utilizar sobre a questão da contribuição. Vamos supor, novamente, que seu Joãozinho tenha trabalhado 13 anos de carteira assinada, por algum motivo ele parou de contribuir, certo? Ele deixou de contribuir para o INSS e ficou lá, ele tem esses 13 anos. Então, ele hoje não tem mais qualidade de segurado, então o que vai caber para ele é receber o LOAS, né? Então, ele vai solicitar o LOAS. Quando ele começar a receber, ele pode voltar a pagar o INSS para complementar o tempo de 15 anos e assim que ele complementar o tempo, ele pode pedir para reverter em uma aposentadoria. Só que isso tem que ser analisado caso a caso. Caso a caso, exatamente. Muito bem, bem explicado aí pela advogada, né? E a gente agradece aí a colaboração aí da doutora aí com a gente em passar essas informações, em prestar essas informações aí à nossa população, a todos os nossos telespectadores. GD Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GD Farma.